Olá, amigos do canal da Noche. Essa última semana a gente foi surpreendido com a notícia de que o Black Clover, né, o famoso Black Clover mangá, né, vai mudar de revista, de publicação. Ele sempre foi publicado ali nos seus 8 anos, né, pela Shonen Jump, que é a mais famosa, né, a publicação mais famosa. Ele vai passar a ser publicado na Gigas Jump. E isso pegou bastante gente de surpresa. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso e como é um pouco do mercado editorial no Japão, no caso ali dos mangás e animes. Sem mais enrolação, vamos lá. O mangá Black Clover ele é bastante conhecido aqui no Brasil, né? Foi um dos mercados que abraçou bastante essa obra, né? Então ela ficou uma obra bem famosa por aqui. Já teve inclusive vídeos meus aqui falando sobre o filme da Netflix, né? Que acabou sendo lançado e foi um sucesso ali, né? Teve bastante audiência para o Netflix. E a série ela já está nos seus momentos finais, né? Já está no arco final, inclusive já está no pedaço final do arco final, não tem muito mais coisa para acontecer. E essa semana, no final da última semana, a gente foi pego de surpresa com essa notícia de que a revista ali, né, Shonen Jump, não vai mais ser a casa ali do Black Clover, né? Essa Shonen Jump é a casa ali dos maiores publicações da atualidade, como One Piece, como Boruto, My Hero Academia. Então ela acaba sendo ali o veículo onde todas essas grandes obras de mais visibilidade são publicadas. E isso acabou meio que chocando bastante gente, porque é uma obra que todo mundo gosta, é uma obra que inclusive no Japão até tem um certo sucesso, e mudar repentinamente assim, e ainda mais no final dos seus capítulos, no caso, né, dos seus arcos finais, causou muita estranheza nas pessoas. O autor, Yuki Tabata, acabou fazendo uma carta aberta aos fãs que ficaram um pouco assustados ali ou preocupados com uma possível mudança ali de qualidade na obra por mudar de revista, né? Então ele acabou que teve que se explicar e colocou ali como argumento um das principais reclamações do mercado dos mangakás hoje, que é o prazo para escrever os capítulos. Então muita gente reclama que no Japão, nessas revistas mais famosas, Shonen Jump, a Kodansha tem também uma revista bastante famosa, nessas revistas o prazo é muito apertado. Então eles têm que lançar capítulos semanalmente praticamente, né? Ele tem um rodízio ali de folgas, então mais ou menos a cada 8, 9 semanas um dos autores tira um período de folga, né? Mas nem sempre é assim, mas os mangakás reclamam que é muito puxado para eles, né? Eles têm que escrever 20 páginas toda semana e conforme a obra vai ficando famosa, a pressão vai aumentando, né? Então, o próprio Yuki Tabata falou que para ele isso acabou virando um problema, né? Ele acabou brigando com esse prazo de semanal, então essa Gigas Jump ela é publicada a cada 3 meses, no caso. Então ele vai ter mais tempo para trabalhar na obra, para pensar nos capítulos, né? E não ficar aquela coisa corrida. Então, foi ali a desculpa, né? Ou no caso, ali, a justificativa que o autor teve que colocar para acalmar os fãs. E como eu falei, essa não é uma reclamação nova, né? Muitos mangakás acabam ali encerrando suas obras antes do prazo ou esticando as obras até mais do que gostariam por causa de pressão editorial. Porque como é a principal revista ali, publicação de mangás do Japão hoje, então ela acaba forçando mesmo a barra em alguns casos, né? Como eu falei, quando a obra fica muito famosa, né? Então teve muitas obras que acabaram nesse meio ali se perdendo. Um dos casos famosos foi o Bleach, né? Que começou muito bem, depois acabou se alongando ali no meio algumas obras e no final teve ali o encerramento não decretado pelo autor, mas sim pela revista, né? Saía na revista que a obra estava no seu arco final, que estava acabando, que ia ter mais 2, 3 meses, né? Então, muitas vezes a própria revista acabava meio que acelerando a obra do autor ou esticando ou encurtando, no caso, né? A obra do autor, e com isso muitos autores reclamam, porque é um prazo muito corrido e deixa eles muito estressados, porque eles têm uma ideia na cabeça de arcos, de histórias, e acaba tudo, por causa de pressões editoriais, sendo ou corrido, ou como posso dizer, suprimido. Então, muitas das ideias que eles têm acabam não passando pelo crivo editorial no caso da publicadora, no caso, né?
Então isso acaba atrapalhando, porque a partir do momento que ela fica muito famosa, em alguns casos nem o próprio autor tem total controle, né, sobre a sua obra. Então essa é uma reclamação muito antiga e realmente é uma coisa que a gente percebe, né? No caso do Bleach foi bem perceptível que alongaram muito algumas partes, mais do que precisava, né? O Naruto é outro caso, que apesar de ser uma série muito amada, também acabou perdendo um pouco a mão ali do meio para o final, né? Então a gente percebe, não percebe claramente, mas a gente consegue ver que tiveram impressões editoriais para encurtar ou mudar um pouco a obra, focar em certos personagens ou esquecer de alguns personagens que foram criados e não são mais mencionados em determinados pontos. Então, tudo isso a gente, olhando assim, com um olhar mais distante, a gente consegue ver realmente que o autor, algumas vezes o autor realmente se perde na história, ele não sabe como continuar aqui e ali, mas muitas vezes isso não é um problema do autor, é um problema editorial. No caso do Black Clover, é ainda mais curioso por estar no final da obra, né? Então o autor deixou para se preocupar com isso no final da história, né? É verdade que ele também já teve doente, né? Ultimamente ele estava ficando bastante afastado, a obra está tendo alguns hiatos, né? Que são aqueles períodos que não são publicados, né? Então isso já acende uma lanterna ali que tem alguma coisa errada ali com a saúde do autor, no caso, né? Um dos prováveis motivos pode ser exatamente esse, dessa pressão toda que ele está tendo para fazer capítulo toda semana e para manter ali a audiência, no caso, não seria exatamente audiência, mas manter o interesse das pessoas, que tem muitas séries que tem isso também. São séries que são muitas séries, então as séries que vão ficando mais para trás, perdendo em termos de leitores, acabam sendo removidas da revista e sendo expulsas da revista. Também tem esse caso, né? No caso dele, foi uma conversa que ele teve que ele optou por não ficar na revista. Mas tem casos que as obras simplesmente mudam de uma revista para outra por N motivos, né? Um deles, às vezes, é por causa do baixo apelo que a série tem. Ela começa muito bem e vai perdendo leitores, perdendo leitores, perdendo leitores, e com isso acabam se achando melhor abrir espaço para um outro autor, com uma outra ideia nova, e a série acaba sendo meio que expulsa da revista, né? E tem casos ali como aquele Akashi Triangle, que é uma série também que começou na Shonen Jump, mas ela era muito voltada para o erotismo, então acabou indo para uma revista para um público mais adulto, né? Então começou a se perceber que tinha muita reclamação por parte de jovens e de pais, né, que acabam acompanhando o que o filho anda lendo, do excesso de erotismo, então acabaram optando por mudar de revista, né? Tem esse motivo também, mas um dos motivos que o pessoal reclama e que deixa bastante autor frustrado é a falta, essa necessidade de sempre estar em evidência e fazendo, deixando a audiência sempre em cima, então isso acaba criando um clima acirrado entre os autores, né? E isso também acaba contribuindo para que muitos fiquem doentes, muitos abram hiatos e adoeçam mesmo, né? Uma coisa que acontece nesse mercado editorial do Japão. Eles brigam muito para entrar nesse mercado seleto da Shonen Jump, das revistas maiores, mas ao mesmo tempo quando entram, a pressão às vezes é tão forte que eles acabam não conseguindo aguentar, e muitos deles adoecem ou acabam acabando a obra antes do tempo, ou acabam meio que surtando mesmo, né? Por causa de toda essa pressão. E eu acho que o autor não vai estragar ali na qualidade da obra por essa mudança. Acho que inclusive vai ser até melhor, tanto na questão da saúde dele, quanto na questão de conciliar o que ele quer com o que os editores querem. Eu acho que não ter essa briga por tempo ali, né, é sempre bom. E assim, eu acho que é um recado para os outros autores. Eu acho que é muito importante eles aprenderem a trabalhar no seu tempo, né? É muito importante, lógico, você ter uma obra numa revista de muita visibilidade, mas eu acho que hoje cada vez a gente vê que é mais importante você aprender ou saber controlar o seu tempo, né? E com isso ter mais saúde, né? Eu acho que é muito triste quando a gente vê que pessoas ali que têm obras boas começam a ficar doentes, né? E a gente acha, na nossa visão de fã, que é muito triste, o cara é um vagabundo, ou que, sei lá, tá descansando, mas muitas vezes nem é esse o caso, né? Muitas vezes ele, realmente, essa pressão tá acabando com ele, né? Então, eu acho que isso sirva de alerta para outros autores também, para eles respeitarem o seu tempo e com isso melhorar ali a qualidade das suas obras. Semana passada eu acabei não fazendo vídeo, né? Eu não consegui gravar vídeo, mas essa semana eu pretendo colocar mais vídeos do que o normal. Então acompanhe aí essa semana
é capaz de a gente ter aí mais um ou dois vídeos essa semana para compensar a semana passada. Então é isso aí, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam dessa mudança do Black Clover, se estão preocupados ou não com a qualidade, né? O que vai acontecer, o que vocês acham que vai acontecer no final da obra, né? E com esse tempo a mais vai dar tempo de ver outras obras, então é sempre importante. Então quero que vocês coloquem a opinião de vocês aí e coloquem o que eu posso melhorar aqui no canal para a gente conseguir formar um pessoal maior ali, uma turma maior de fãs, né? De inscritos no caso, para a gente conseguir ter cada vez mais gente, para a gente conseguir discutir os assuntos que são relevantes para a gente que gosta ali dos animes e dos mangás. Até mais!